Olá, meus queridos. Vamos agora com uma curiosidade bíblica e detalhes interessantes sobre uma mulher chamada Quetura. Sem demora, vamos para lá? Já deixa o seu joinha aí, que eu sempre esqueço, falo no final, né? E que você possa prestigiar esse vídeo aqui. Vamos lá. Eu estou lendo aqui dois textos que falam sobre Quetura. Na Bíblia, eu estou usando a versão Almeida Corrigida e Fiel, ACF, e fala assim, ó. E Abraão, Gênesis 25, do 1 ao 7. E Abraão tomou outra mulher e o seu nome era Quetura. Quetura, olha aí, Quetura significa incenso. Olha, veja esse significado, não é importante, hein? Incenso. Isso não é legal? Mas vamos lá. E deu-lhe à luz Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. 6 filhos que Abraão teve com ela, tá? Olha quantos filhos Abraão teve, um monte, né? E Joquizã gerou Seba, ou Seba, e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Estes foram os filhos de Quetura. Ok? Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Então, o herdeiro, né, de Abraão foi o seu primogênito, pelo menos espiritualmente falando isso. Por quê? Porque antes de Isaac nascer, lembra de Agar? Pois é, Abraão teve um filho com Agar chamado de Ismael. Mas o Isaac se tornou o primogênito depois que Agar foi mandada embora, e você já sabe aquela história, né? E as promessas que Deus fez também para Ismael e para Agar. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque. Então, distanciou, enviando-os ao Oriente, olha aí, ó, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. Então, essa aqui é a idade de Abraão. Ele morre com 175 anos. Ponto. Primeiro Crônicas também vai falar sobre Quetura. Quanto aos filhos de Quetura, 1 Crônicas 32 e 33. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, aqui já tinha falado, aos filhos das concubinas, né? Esta deu à luz esta, que é a Quetura, deu à luz a Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. 6 filhos, do mesmo jeito que em Gênesis fala. E os filhos de Joquizã foram Seba e Dedã. Os filhos de Midian, Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Aqui, especialmente, não focou nos filhos de Dedã, né? Que seriam Assurim, Letuzim e Leumim. É uma situação que foi só uma omissão, não tem nada demais. Por exemplo, aqui omitiu os filhos de todos os outros, só focou nos filhos de Joquizã, de Dedã e de Efá. Aliás, é de Midian, né? Até porque isso vai formar um povo muito poderoso que nós vamos ver agora. Tá? Aqui tem uma árvore, aqui embaixo tem uma árvore genealógica dos filhos de Abraão e Quetura. Mas eu queria falar sobre 2 homens que comentam sobre esse assunto. O primeiro é esse homem aqui, né, o Rashi. O Rashi, ele é um comentarista judaico. Ele é era, né, comentarista que não crê em Jesus. Só para você entender, ele comenta estritamente baseado em cima de tradição judaica tradicional. Ponto final, ok? Ele não tem a visão do Cristo, ele não tem visão do Novo Testamento, nem nada. Mas, o que eu fui olhar aqui? Porque os judeus geralmente dão uma certa importância para o comentário do Rashi, e ele fala o seguinte: Quetura, ou Queturá, esta é Agar. Ele diz que Quetura é a mesma mulher Agar. Então aqui no texto bíblico estaria faltando uma informação de dizer que Quetura, e ela deu à luz a Zinrã, etc. Então, esses 6 filhos seriam no total 7, porque tinha que falar Quetura, que já tinha dado à luz a Abraão, a Ismael, deu luz também a Zinrã, etc. Aí você vai falar, mas não poderia ser apenas uma omissão? Mas nesse caso, seria uma omissão muito grave, dado o fato de que o Ismael é um homem de muita importância dentro do cenário, certo? Outro detalhe é que aqui no versículo 6, tanto na ACF quanto na própria versão do Rashi, ela está escrito o seguinte, ó, no verso 6.
aos filhos das concubinas, no plural, nos dois casos, tá? Então, assim, eu entendo que Abraão, ele deu tudo que ele tinha para Isaac e deu presentes para os filhos das concubinas, isto é, para o filho de Ismael, filho de Agar, e os filhos de Quetura. Estas são as concubinas. A primeira concubina, que foi aquela que era serva de Sara, né, que veio do Egito, e também, inclusive o Ismael casou-se com a mulher do Egito. Também, isso é interessante essa informação. E você vai entender por que eu estou falando isso. E também agora os filhos de Quetura, que é a outra concubina. Tá bom? Então eu particularmente não vejo Quetura como Agar. E discordo do Rashi por esses motivos. Vamos lá. Agora um outro comentário que eu acho muito genial, muito interessante, é o comentário desse camarada aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Eu tô com a versão antiga do Flávio Josefo, História dos Hebreus, essa obra, olha aí, ó, é uma obra famosa, tá? Não é Bíblia, mas é um comentário histórico da história dos hebreus, desde Adão até a época ali de Cristo e, né, até a destruição do templo de Jerusalém, vamos dizer assim, no ano 70, depois de Cristo ali, próxima essa data. Então, o Flávio Josefo, ele vai comentar uma coisa aqui que eu achei muito interessante quando eu li a obra dele, e ele fala assim, no capítulo 15, eu estou aqui no livro 1º, do Flávio Josefo, livro 1º, capítulo 15. Você que tiver essa obra, pode abrir. Se você tiver essa mesma versão, a minha foi impressa em 2017. Hoje tem uma mais bonitinha, né? Uma amarelinha, capa de luxo, aquele negócio todo. Mas vamos lá. Se você tiver aqui, está exatamente no capítulo, na página 100. Mas se você tiver com outra versão, é só você abrir livro 1º do Flávio Josefo, capítulo 15. E você vai ver que ele vai falar que Abraão teve, depois da morte de Sara, ele vai desposar com Quetura, e que ele teve esses 6 filhos, né, que trabalhavam muito, que eram muito ativos no trabalho, e deu o nome, que é exatamente os nomes que a gente tem aí, né? E aí ele vai falar que Joquizã teve 2 filhos, Dedã teve esses 3 filhos aí também, Midian. Ele não cita além do que está escrito na Bíblia em relação aos filhos, e ele fala que Abraão aconselhou que eles fossem se estabelecer em outros países. Aí ele vai dizer que eles ocuparam a Troglodita, e toda aquela área da Arábia Félix. Então, ele já começa a situar exatamente, com mais precisão, né, onde foi que eles ficaram. Na Arábia Félix, na região da Troglodita, até complicado falar isso, que se estende até o Mar Vermelho. E aí, diz também que Éfer se apoderou da Líbia. Então, Éfer, cadê o Éfer? É o filho de Midian, é o segundo filho de Midian. Esse nome é importante, olha aqui, ó, Éfer. Tá? Embora você vai focar no Enoque, esse aqui não é o Enoque sétimo depois de Adão, e também não é o Enoque primogênito de Caim, da qual deu o nome da primeira cidade do mundo, né? Mas você é um outro Enoque, certamente uma homenagem àquele Enoque que foi profeta, né? Vamos lá. Esse Éfer é um camarada muito importante. E por que ele é importante? Ele vai falar que ele se apoderou da Líbia por meio de armas, né? Conquistando ali aquela região, e os seus descendentes se estabeleceram lá e a chamaram o nome dele. Então deram o nome dele naquela região, o nome de Éfer. E qual foi o nome? África. Então, segundo Flávio Josefo, o termo África é resultado do nome próprio de Éfer. Lembrando que no hebraico, essa alteração é muito pequena, tá? Então, África vem do nome Éfer, segundo Flávio Josefo. Gente, pelo amor de Deus, nem eu que estou falando não. Flávio Josefo, historiador da época dos apóstolos, só para você ter ideia, tá? Aí ele vai falar isso e ele vai dizer o seguinte, que Alexandre Polisto confirma essas palavras. Então, esse Alexandre Polisto, se não me engano, era um historiador mais antigo, tá? E ele fala ele escreve essa história, etc e tal, e ele fala dos filhos que Abraão teve com Quetura, e ele vai falar sobre Éfer, né, que Afrã deu o nome à cidade de Afra, e Afrã, que é uma referência a Éfer, a África, que eles combateram na Líbia.
E aí o que vai acontecer? Esse comentário do Flávio Josefo parece bem interessante nessa correlação do filho de um descendente de Abraão. No caso, o filho seria Midian e um neto de Abraão chamado Éfer, que teria dado o nome, né, estendido o nome da África em si. Vamos lá, esta então é a árvore genealógica dos filhos de Abraão e Quetura. Aqui estão as duas referências bíblicas que eu acabei de ler, Gênesis 25, do 1 ao 7 e 1 Crônicas 1, versos 32 e 33. Então você tem aqui Abraão, né? Você tem aqui Quetura, coloquei aqui um jogo da velha para você ter aqui um concubinato, como o próprio texto bíblico diz. Você pode conferir aqui nesta segunda referência, onde diz que é uma concubina, né? Uma das duas concubinas que ele teve. Então Abraão, com Quetura, teve Zinram, Joquizã, Medan, Midian, Gisbaque e Suá. Sendo que o texto bíblico explica que Joquizã teve Seba e Dedã, já o Dedã. Agora eu me lembrei por que Crônicas não cita os filhos de Dedã. Porque aqui está citando só os filhos imediatos, só os netos, né? Aqui já é bisneto. Então você tem aqui, Joquizã teve Seba e Dedã. Dedã teve 3 filhos, Assurim, Letuzim e Leumim. Cada um desses aqui foram formando povos, clãs, tribos, né? E nações, etc e tal. E Midian, da onde surgem os midianitas, olha aqui, ó, né? Povo tão famoso, vai dar origem a Efá, a Éfer, que é aquele da qual Flávio Josefo diz que do nome dele se origina o nome África. Isso lá atrás, lembrando que Éfer, que conquistou lá aquela região e etc e tal, isso é muito lá no início, tá? Então vai dar o nome para África, deixa eu escrever aqui. A partir do nome dele, a região passa a receber o nome dele, tá? Quando ele conquista um território. E aí, depois você tem o Enoque, Abida ou Abidá e Elda, tá bom? Esses aí são os filhos de Abraão com esta mulher chamada Quetura ou Queturá, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas informações, dessas curiosidades. Deixa o seu joinha, não esquece. Se quiser deixar um comentário aí de acréscimo importante para outros irmãos também, fique à vontade. E que você compartilhe esse vídeo com outros irmãos também. Te agradeço por participar conosco e por estar até agora aqui nesse vídeo. Deus te abençoe.